Olá pessoal, essa semana continuamos a ler a porção de Trumá, hoje focando no parágrafo 79 do Zohar, oitavo ano de leitura. Aliás, só uma correção, acho que no vídeo de ontem, tenho quase certeza eu falei parágrafo 98 em vez de 78, tá? Então corrigindo aí. Bom, nesse parágrafo 79, o Zohar analisa dois versículos do profeta Isaías, que são dois versículos bastante complexos, eu diria, né? A gente tem que entender do que o Isaías está falando. Ele analisa os versículos 11 e 12 do capítulo 21, né? Vamos entender e depois ele liga com outro versículo. Então eu já vou ler aqui numa tradução para ficar um pouco mais facilitado, tá? Tô pegando uma tradução já em português e diz o seguinte, Isaías 21:11, né? Peso de Dumá, já começa aí com uma dificuldade, né? E esse Dumá também seria Edom, tá? Na verdade, eu vou pegar uma tradução acho que um pouco mais fácil, vai. Ele diz o seguinte, alguém de Edom grita para mim, quando eu digo uma tradução mais fácil eu vou fazer eu. Alguém em Edom grita para mim, guarda, quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? E o guarda responde, o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte, né? Então vamos lá, o que representa tudo isso? Quando ele fala de Edom, né, de Seir ali, é o exílio, um exílio que a gente diz que é o quarto exílio do povo de Israel. Então a gente teria o exílio do Egito, da Babilônia, da Pérsia e o exílio de Edom, que segundo a tradição a gente está vivendo nesse exílio até agora. Edom representa Roma, então Roma também representa, a gente sabe, o próprio catolicismo, porque o Império Romano adotou o catolicismo, e enquanto o povo de Israel estiver vivendo em terras, digamos, católicas, ou com o catolicismo dominante, né, esse seria o exílio de Edom. É disso que o Isaías estaria falando, tá? Então ele recebeu uma mensagem deste momento da humanidade, né? E aí ele faz isso de uma metáfora, de um simbolismo, em que é uma conversa com um guarda, né? E aí ele pergunta, guarda, até quando vai a vigília da noite, né? Até quando vai ficar esse anoitecer? Quanto falta para acabar a noite? Obviamente a metáfora é quanto falta para acabar esse exílio. O exílio é chamado de noite, né? E aí o guarda responde, o amanhecer já está vindo, logo logo esse exílio vai acabar, mas logo a noite volta, né? Então não fique também muito feliz que o exílio está para acabar, porque logo volta outro exílio. Se você quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Sempre que você sentir necessidade de saber quando é que esse exílio está acabando, volte e pergunte. Então, no sentido literal é isso, né? Vamos sempre começar com o literal. O Isaías, como um profeta, está falando de um futuro, está falando do povo de Israel vai ser exilado, que lá no exílio ele vai se preocupar em saber, né, quando vai acabar o exílio, e não vai ter muito consolo, porque o destino, digamos, o destino de Israel, né, é sair de exílio para exílio. Bom, agora, o Zohar vai vir com uma leitura e vai dizer que esses exílios não são necessariamente nacionais de Israel, são exílios individuais. Isso aqui é uma, digamos, uma jornada da nossa alma, né? Nossa alma está sempre passando por isso que está descrevendo. A gente entra num período de escuridão. Quando a gente entra nesse período de escuridão, representado aí por alguma dor, algum sofrimento, algum afastamento do eterno, aí a gente vai lá perguntar para o guarda, né? Quanto falta para amanhecer? Aí a gente começa a buscar a Deus, a clamar a Deus, pergunta, pelo amor de Deus, quando vai acabar meu sofrimento, quando vai acabar? E a gente recebe uma resposta, né? Ó, falta pouco, a gente é consolado, a gente recebe alguma coisa. Mas logo volta a escuridão. O próprio guarda fala isso. Por que volta a escuridão, diz o Zohar? Não porque Deus fica mandando escuridão de novo, porque nós temos a tendência de que, uma vez que a gente sai da escuridão e vai para o amanhecer, a gente entra numa zona de conforto. Tão logo a gente fez o que precisava para sair da nossa situação de escuridão, de problema, a gente fica acomodado, né? E isso faz com que a gente volte para a zona de escuridão. Percebe? Então é uma dinâmica psicológica que vai se estabelecendo. Se você quiser parar para pensar de outro modo, para quem conhece um pouco da história bíblica, dos livros da Bíblia, na verdade isso acontece praticamente do livro de Josué para frente, com todos os profetas.
Basicamente a história do povo de Israel ali é o tempo inteiro essa, né? O povo de Israel está indo bem quando está conectado com Deus, aí eles fazem alguma burrada, vamos chamar assim, né? Abandonam Deus, cometem algum ato de idolatria, aí começam a sofrer, por exemplo, começam a perder as guerras, começam a perder na batalha, aí clamam para Deus, né? Ai, Deus, por favor, tal, me ajude, nos salve. Deus vem, ajuda, intervém, faz eles ganharem a batalha. Aí o povo de Israel esquece, né, o bem feito e volta a cometer algum erro, volta a cometer idolatria, volta a cometer algum pecado. E aí às vezes é o povo de Israel, às vezes é o rei, né, o rei da época, o rei governante, e é sempre esta repetição, percebe? Então o Zohar está falando basicamente de um ciclo da vida, né? Infelizmente um ciclo negativo, mas é disso que o profeta Isaías está falando, de você entrar nessa roda aí, né, quase que sem fim. Agora, por que é quase que sem fim? Porque o próprio profeta Isaías vai dar uma solução de como é que você sai disso, né? Uma coisa muito interessante dos profetas é que eles não vinham só falar da calamidade e vire-se, né? Se vira para sair disso. Ele dava a solução. Então, quando a gente pega esses dois versículos e depois vai buscar a solução, o Zohar fala que a solução que o Isaías propõe está em Isaías 34, 16, tá? Então, de novo, eu vou fazer aqui a tradução da minha mais livre, né? E ele diz o seguinte: busquem o livro de Deus, e usa o tetragrama. A gente já vai falar da importância disso, ligado ao vídeo de ontem, né? E leiam. Nenhuma dessas coisas vai estar faltando. Ninguém vai ficar sem o seu parceiro, pois a boca dele, né, a boca de Deus, ordenou e o seu espírito os juntou. Ou seja, se vocês fizerem o que eu estou falando, a gente vai ver o conselho, a profecia vai se concretizar e vocês vão ser recolhidos do exílio, não vai ter mais exílio. E qual que é o conselho então que o Isaías dá? Está no começo do versículo. Procurem o livro do Eterno, procurem o livro de Deus usando o tetragrama. E aí o Zohar fala uma coisa muito interessante. Qual é o livro de Deus? Qual é o livro do Eterno? É claro, vamos de novo no literal e depois vamos para o secreto, né? No nível literal, você vai falar que é a Torá, né? Obviamente que o Isaías está se referindo à Torá. Só que aí surge uma pergunta interessante. Se é a Torá, por que o Isaías não chama de Torá? Né? Ele poderia falar, procurem a Torá, vai lá se inspirar na lei de Moisés, alguma coisa assim. Por que ele fala o livro de Deus e não usa o termo Torá? Então, no sentido sod, né, no sentido secreto, o Zohar vai falar, não é exatamente a Torá que o Isaías está falando para você ler. Né? De novo, no sentido literal, sim. Busque a Torá, cumpra lá o que está escrito na Torá, cumpra os mandamentos e você vai sair do exílio. Mas o que é o livro de Deus usando o tetragrama? Vamos lembrar que o tetragrama na Kabbalah é o nome, digamos, mais holístico de Deus. É o nome que inclui todas as energias, todas as potências, né? Toda a sfirot da árvore da vida. Então, quando ele fala nesse sentido, pela ótica da Kabbalah, leia o livro de Deus ou busque o livro de Deus, é quase que falar assim, leia o livro da árvore da vida, porque as 4 letras do tetragrama têm toda a árvore da vida. Então, o Zohar vai entender que, basicamente, o Isaías está falando o seguinte, leia a própria vida, leia o livro da vida e você vai entender como sair dessa dinâmica. É o que a gente estava dizendo. Se você entender que a dinâmica da vida de um ser humano é ir de escuridão para luz, para escuridão, à medida que você entende isso, você está lendo o livro da vida e você já pegou a chave para romper esse padrão. Percebe? Ler o livro do Eterno, nesse sentido, é isso. Passe a entender os ciclos da vida, a dinâmica da vida, a psicologia do ser humano, por que o ser humano funciona desse modo, e você já vai ter nas mãos a chave para fugir disso. Né? Então, quando o Isaías sugere para você ir ao livro do Eterno, é basicamente uma sugestão de entenda a força que governa a vida, entenda as forças que governam a vida, entenda Keter, Chokhmah, Binah, Hesed, Gevurah, até Malchut. Né? Entenda toda a árvore da vida, que você vai ter uma sabedoria prática, mundana, aplicada, né, na vida, que vai te dar realmente a solução para isso. E aí, como ele continua, com isso você vai ter a boca de Deus comandando e o Espírito de Deus fazendo as pessoas retornarem. Percebe? Então, basicamente, a gente também pode entender assim, e aí com isso eu encerro o vídeo, o Isaías está falando o seguinte,
aprenda a integrar, né, as potências divinas, as várias facetas divinas para você transformar a sua vida. Em que sentido? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, o lado amoroso de Deus, quando Deus faz uma bondade para nós, como a gente falou. É o momento que a gente está no amanhecer. E quando a gente está numa dificuldade, a gente vê o lado severo de Deus. É verdade que os dois lados existem? Sim. Só que o que a maioria das pessoas faz? Por alguma dificuldade, né? Psicológica, espiritual, por imaturidade espiritual. Vêm essas coisas como separadas. Né? Elas veem o momento da escuridão como um momento da escuridão, o momento da iluminação, e não conseguem perceber que, na verdade, vem do mesmo Deus. Né? São duas facetas do mesmo Deus. A proposta do Isaías não é fácil, mas ele está falando, leia o livro do Eterno. Veja que isso tudo é a mesma energia, é o mesmo Criador que está coordenando o mundo, independente da faceta que está se mostrando, percebe? De novo, quando você começar a ver isso como parte de um processo maior, como parte de um processo holístico, acho que essa é a palavra, né? O tetragrama é holístico, você vai ter as chaves para vencer esse próprio processo. Não entrar nessa dinâmica perversa e nociva de ficar indo de escuridão para amanhã, para escuridão para amanhã, né? De exílio para redenção, de exílio para redenção. Você vai viver o tempo inteiro numa redenção. Um bom dia a todos e tudo de bom.